Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 146. O texto diz assim: Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amados, esse é um texto que nos faz meditar um pouquinho a respeito da fragilidade humana, né? Da fraqueza humana e da fidelidade de Deus. Quando nós olhamos para nós vemos o quanto nós somos frágeis e transitórios e o quanto Deus é grande, majestoso, poderoso, eterno, né? E o quanto Deus é fiel em todas as coisas. E é um pouco a respeito, né, desse contraste que nós vamos meditar um pouquinho e sobre a importância de nós confiarmos no Senhor, de nós depositarmos realmente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós meditamos um pouco a esse respeito e é preciso que nós lembremos dessa fragilidade, dessa condição humana. É importante que nós lembremos disso porque de repente nós começamos a olhar para nós e começamos a ver os nossos talentos, as nossas habilidades e de repente começamos a perceber, né, ou acreditar que nós podemos, né, viver uma vida sem Deus. Nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós podemos viver do nosso modo e de fato nós podemos. Mas o fato é que como nós vamos viver? Né? Qual é a maneira como nós vamos viver? É possível viver bem sem Deus? Não. Porque, queridos, nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não conseguimos operar muitas coisas. Nós não conseguimos, por exemplo, operar nossa própria salvação. Isso é algo que o próprio Deus operou nas nossas vidas. É algo que o próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, nos oportunizou, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos operar a salvação. Então, lembre disso. Não deixe que, de repente, as coisas que você tem, né, sejam financeiras, sejam dons, talentos, habilidades ou qualquer outra coisa, roube o teu coração da presença do Senhor. Afaste você de Deus ou faça você acreditar que não, a partir de agora eu não preciso mais. Eu posso ir adiante e não preciso mais confiar em Deus. Queridos, lembrem disso. Nós somos frágeis, nós somos transitórios, nós não temos o controle de todas as coisas, nós não temos o controle da maior parte das coisas nessa vida. Mas nós temos um Deus que criou os céus e a terra, que formou todas as coisas, e o texto deixa isso muito claro, e que Ele sim tem o controle de todas as coisas. Ele sim tem poder para mudar a minha e a sua vida. Ele sim tem poder para mudar coisas que para mim e para você são impossíveis, mas para Ele, que é todo poderoso, para Ele é possível. Ele pode. Então nós não conseguimos lidar com muitas coisas, nós temos muitos limites, mas o Senhor não. Ele pode todas as coisas mediante a sua palavra e a sua vontade. Então nós precisamos compreender isso e não deixar que o nosso coração se perca e de repente em algum momento comece a acreditar que não, eu posso caminhar sozinho. Não, agora não preciso mais de Deus. Nós vamos precisar do Senhor em todo o tempo e ao longo da nossa jornada de vida. Não existe um momento em que a partir de agora eu não preciso mais de Deus. Nós precisamos entender isso. A nossa caminhada de fé, de vida com o Senhor, é uma caminhada de dependência.
nós precisamos depender dele, nós precisamos confiar nele. O nosso Deus é um Deus digno de confiança. E eu sei que muitos, inclusive muitos de vocês que talvez nesse momento estão assistindo a esse devocional, podem pensar, pastora, mas eu já me decepcionei, eu já passei por muitas situações, muitas pessoas me machucaram, muitas pessoas falharam comigo, e eu entendo que, de fato, nós como pessoas, como gente, podemos falhar uns com os outros. É verdade, e podemos nos decepcionar, nos frustrar, mas lembre, o nosso Deus, ele não falha nunca. E ele, inclusive, nos ensina ferramentas para que nós possamos restaurar os nossos relacionamentos entre si. Então, o Senhor, ele nos ensina a respeito de perdão, de graça, de misericórdia, para que nós, nos nossos relacionamentos humanos, nós possamos nos resolver, nós possamos resolver as nossas pendências e termos um coração em paz, tanto uns para com os outros quanto a respeito do próprio Deus, porque de repente você que está decepcionado com as pessoas, frustrado com as pessoas, de repente você termina transportando isso para Deus e se distanciando da presença do Senhor. Então lembre disso, o nosso Deus, ele não falha nunca, ele não nos decepciona nunca. O Senhor, ele está sempre cuidando de nós e sempre buscando nos ajudar em todas as coisas, mesmo de uma forma que nós não esperamos, porque de repente nós acreditamos que as coisas devem ser de uma determinada forma e Deus nos mostra que nós podemos encontrar uma solução, mas talvez de uma outra maneira. Às vezes as coisas não saem como esperamos, mas se confiamos no Senhor e entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, certamente vamos descansar em Deus e confiar na solução que Ele vai propor para nós. Então, lembre disso, queridos, não deixe que a decepção, que a frustração, que de repente algo que houve no relacionamento com alguém te afaste do Senhor, mas use as ferramentas que Deus tem nos dado e tem nos ensinado através da sua palavra para que você possa ter relacionamentos saudáveis, para que você possa se resolver nos seus relacionamentos com as pessoas e que você possa ter um relacionamento íntimo, pessoal e cada vez mais íntimo com o próprio Deus. Lembre disso, o nosso Deus é um Deus fiel em todo o tempo. Não deixe também que de repente as circunstâncias façam você não acreditar mais no Senhor. De repente o Senhor te deu uma promessa, o Senhor te deu uma palavra e porque as coisas estão demorando ou porque elas estão acontecendo de uma forma que você não imaginava, você começa a duvidar. Não duvide da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor disse para você que Ele vai fazer, certamente Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer do jeito dele, Ele vai fazer no tempo dele, conforme a vontade dele. E muitas vezes é bem diferente do que nós imaginamos. Mas lembre, entre a sua fantasia e a vontade de Deus, fique com a vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela é plena, ela é agradável, ela é perfeita. E quando eu falo que ela é plena, porque ela vem de uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos e dizemos, Senhor, poderia ser diferente. Mas lembre, você tem uma visão parcial das coisas, o Senhor tem uma visão total. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai propor a melhor solução, segundo a sua vontade, a sua palavra, os seus princípios. Então, confie no Senhor, mesmo que você esteja imaginando, pensando, mas confie em Deus. Saiba que o Senhor tem o melhor para você em todo o tempo. Ele está cuidando de ti. E o texto, ele nos faz lembrar de algumas coisas que são extremamente importantes. A primeira, sem dúvida, é essa, que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos depositar a nossa confiança totalmente em Deus, entendendo que Ele, que criou os céus e a terra, pode cuidar de nós e pode nos preparar um caminho de paz, pode nos acompanhar na nossa jornada, nos auxiliando em todos os desafios que forem surgindo no caminho e nos dando graça em todas as coisas. Mas Ele também nos lembra de outros 5 aspectos importantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro, ele nos lembra que Deus, ele pode nos libertar do pecado e ele pode trazer cura sobre as nossas vidas. Não esqueça disso, queridos. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Se você tem percebido que algo na sua vida tem te prendido, de repente é um pecado encoberto, é um vício, é algo que de repente tem prendido a sua vida e não tem permitido que você flua, que você cresça, que você aprofunde o seu relacionamento com Deus. Então, lembre, o Senhor, ele tem todo o poder
para libertar os encarcerados, libertar aqueles que estão presos em alguma coisa e precisam ser soltos, precisam ser livres. O Senhor, Ele pode nos libertar dos pecados e trazer cura sobre as nossas vidas. Essa é a grande obra redentora que Cristo veio fazer em nosso favor. Então lembre disso, o Senhor tem todo o poder para nos libertar. O segundo aspecto é que Deus, ele muda as nossas perspectivas. O texto diz aí, né? O texto fala, o Senhor abre os olhos aos cegos, e isso, queridos, não é só no sentido literal, né? O Senhor, ele pode nos dar uma visão nova, tanto no sentido físico, mas ele também pode nos dar uma nova perspectiva de vida. O Senhor pode nos alinhar com a sua vontade, com o seu propósito, com a sua palavra. Então ele pode nos dar uma perspectiva de vida completamente nova quando nós conhecemos a Ele, quando nós temos um encontro íntimo e pessoal com o Senhor e começamos a caminhar com Ele. O Senhor, Deus, ele também pode nos sustentar ao longo da jornada. Se nós nos abatermos por alguma situação, se em algum momento nós estivermos fracos, estivermos tristes, estivermos abatidos, o Senhor é todo poderoso para nos dar o sustento, para nos levantar, para nos erguer, para nos animar, para alegrar o nosso coração e para nos fazer prosseguir. Ele é o nosso sustento. Ele, além disso, nos ama e Deus já provou seu amor conosco quando enviou Cristo Jesus. Cristo é a maior prova do amor de Deus para conosco. É Deus olhando para mim e para você e dizendo, vocês não podem salvar a si mesmos, mas eu posso providenciar salvação para vocês. E nisso nós reconhecemos o amor de Deus. E por fim, amados, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que cuida, né? Não só de nós como indivíduos, mas o Senhor, ele se preocupa com as gerações, o Senhor se preocupa com as famílias, o Senhor se preocupa não só comigo, mas o Senhor se preocupa com todas as gerações que virão após mim, assim como a seu respeito. Então, quando nós decidimos ter uma vida com Deus, quando nós decidimos confiar no Senhor, sabendo que Ele é fiel em todas as coisas, quando nós decidimos caminhar com Ele, quando nós decidimos abraçar os princípios da palavra de Deus e caminhar com o Senhor em santidade e justiça, o Senhor vai mudar não só a nossa história pessoal, mas o Senhor vai mudar a história da nossa casa, da nossa família. O Senhor vai nos ajudar a resolver as pendências do passado, a resolver as pendências da nossa casa, a resolver todas essas coisas e deixar um legado de bênção para as próximas gerações. E essa, queridos, é a maior bênção. É que nós possamos construir um legado de bênção que inclui confiar em Deus, que inclui ser fiel aos seus princípios e à sua palavra. E isso, queridos, é tremendo demais. É sabermos que o nosso Deus, ele pode operar não só nas nossas vidas de maneira individual, mas ele pode usar as nossas vidas para alcançar a vida de muitos outros, e inclusive da nossa própria casa, da nossa própria família. Então isso é tremendo demais. Nós precisamos entender isso. Quando nós decidimos confiar no Senhor, quando nós decidimos ter uma vida de amor, né? Uma vida compartilhada ali com o Senhor, compartilhando os sonhos que temos, os projetos, fazendo com que Deus participe de todas as coisas nas nossas vidas, queridos, isso muda as nossas maneiras, né, a nossa forma, as nossas maneiras de pensar, os nossos modos de agir, e certamente isso impacta a nossa vida e impacta as gerações que virão depois de nós, porque certamente nós vamos construir um legado de bênção, um legado de fidelidade a Deus, um legado de compromisso com a palavra de Deus. E isso, queridos, é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. E certamente o Senhor, ele deseja alcançar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e muitas outras gerações depois de nós. Então, decida confiar na fidelidade de Deus e caminhar com Ele dia a dia. Que Deus em Cristo abençoe, dê a você uma semana de paz, de alegria e de sabedoria na presença de Deus. Até mais!